Olá pessoal, eu quero falar para vocês a partir de hoje sobre a Bíblia Sagrada e o que está acontecendo conosco no momento. Essa pandemia é natural de Deus. Ele faz essa cobrança por várias vezes ao longo dos séculos. Fez nesse último século várias cobranças. Ele, na guerra de 1940, depois logo veio outros acontecimentos. Então o que aconteceu? O que vocês não têm conhecimento é com a palavra de Deus. Nós estamos procurando deuses aonde não existe. Nós estamos procurando milagres aonde não é possível. Essas santidades que nós hoje cultuamos, eu digo nós, eu não cultuo, mas sei que vocês todos, a maioria no mundo, cultuam essas santidades. Veja aqui o que Deus fala no capítulo 20 de Êxodo. Então Deus falou, pronunciando todas essas palavras. Eu, Javé, sou teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás para ti imagem esculpidas em figuras alguma, daquilo que existe no alto, no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem as servirás, pois eu sou Javé teu Deus. Olha, gente, o que ele está dizendo aqui é que não existe outra santidade. Quando nós decretamos santidade a um ser, seja mulher, seja, como eu vou dizer, humanos ou não, nós estamos colocando eles à altura de Deus. E vocês têm que acordar para isso. Não existe. Olha só, Aparecida. Ela não apareceu. Ela foi achada. Ela foi encontrada, jogada num rio, que algum escravo na época que eles eram místicos, eles criavam imagens místicas, e ela quebrou. Ele jogou no rio, não serviria mais. Não tinha serventia. Ele jogou no rio, e esses pescadores, que hoje são glorificados como pescadores, o povo imagina eles como se fosse Pedro e seus companheiros. Não, não são. Eram aquelas pessoas que vão para o fim de semana, ou na semana mesmo, dia de chuva, ia pescar, saía das fazendas e ia pescar, pegar um bagrinho para comer, ou qualquer coisa assim, e tomar sua cachaça. Muitas vezes era isso. E, por sorte, encontraram essa imagem, já esparramaram o que era a santidade. Aí vem um e vai dizer, mas e o milagre do cavalo? Tenta entrar numa igreja cheia de gente com um cavalo de raça. Ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Ele vai te dar um belo tombo. Isso é fatal. E esses milagres as pessoas foram divulgando, e não passou disso. E hoje é simplesmente um setor comercial. Eu estive na Aparecida do Norte por 3 vezes. Olha, cada vez que eu fui lá, eu fiquei mais enojado. Sim, eu vou falar francamente para vocês. O que eu vi lá entre a cidade e a igreja, para mim não serve. Isso eu disse aqui para minha família. Aquilo não serve. Não serve de adiante, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Outra coisa, no livro de Sabedoria, preste muita atenção. Deus que salva. Um outro que se dispõe a navegar e sulcar entre as impetuosas ondas impetuosas
implora a um tenho que frágil do que a barca que o leva. Esta foi inventada pelo desejo de lucro e instruída por uma sabedoria artesã. Mas é vossa providência, ó Pai, que a guia, porque traçastes um caminho mesmo no mar. Aqui ele está se referindo, gente, a uma barca comercial, que as pessoas usam para ganhar dinheiro. Mas ele fala mesmo da Arca de Noé. Se você prestar bem atenção. Uma rota seguida entre as ondas, mostrando que podeis salvar de tudo, de modo que se possa embarcar mesmo sem experiência. Tá vendo? Noé não tinha experiência. Não quereis que as obras de vossa sabedoria sejam inúteis, por isso o homem confia em suas vidas, até a um minúsculo tenho. E, atravessando as ondas, numa jangada, chegam são e salvos. Também no princípio aqui, quando pareciam gigantes soberbos, você vê, os gigantes já existiam lá no tempo de Adão e Eva. Como eles foram aparecer novamente no tempo do Egito? Quando os escravos saíram do Egito, que eles tiveram que lutar contra esses gigantes. Provavelmente os gigantes escaparam do dilúvio, de alguma maneira, e ficaram por muitos anos nas montanhas. Então, refugiados numa barca guiada por vossa mão. Deixou para o século futuro as semente de uma nova geração. Quer dizer, Noé que criou a nova geração. Bendito tenho que, pelo qual vem a justiça. Mas maldito o ídolo a quem o faz, este porque o fabricou. Aquele que sendo corruptível é chamado Deus, porque Deus detesta igualmente o ímpio e sua impiedade. A obra e o inífice serão igualmente punidos. Por isso haverá um castigo também para os ídolos das nações. Por entre as criaturas de Deus só tomaram uma abominação, escândalo para as almas dos homens. Armadilha para os pés dos insensatos. Você entendeu? Por isso foi decretado para ele um rápido fim. Um pai, olha, presta bem, um pai desolado por um luto prematuro, encomendou uma imagem daquele seu filho tão cedo arrebatado. E agora honra como um Deus quem pouco antes era só um defunto. Era só um defunto, morreu. Agora as pessoas têm mania, morreu, ai, aquela pessoa era tão boa, aquele padre era tão bom, ele fazia isso, preparava tudo, era um cara que ajudava as pessoas. Isso aconteceu com a irmã Dulce. O que ela fez não foi nada mais do que para si própria. A obra que ela tinha que fazer para Deus, isso nós todos temos que fazer. Todos nós temos que fazer obra para Deus, gente. Isso é necessário ser feito. E que obras são essas? Nós temos que, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra de Deus. E ele cobra isso em quase todas as parábolas. Vocês leem as parábolas como se fosse o fruto da árvore. Não é o fruto da árvore. É o fruto que nós temos que produzir. Por que vocês não entendem isso? Será possível? Gente, vamos
mudar o nosso sistema a partir de hoje. As nossas orações, a partir de hoje, gente, se vocês quiserem irem até a vida eterna, nós que já estamos velhos, não. Provavelmente não chegaremos lá. Mas temos que preparar nossos filhos e netos para isso. Ensiná-los a rezar a Deus. Tive comigo, sempre eu tive uma questão. Eu nunca me pedi a outras santidades. Eu sempre rezei a Deus. Até que um dia eu comecei a perceber que ele me induzia a estudar a Bíblia. Eu trabalhando, eu sempre tinha esse quê que vinha para mim. Até que um dia, há 6 anos atrás, eu tive uma visão. E eu quero que vocês me ajudem nessa visão. Se quem vê esse vídeo e conhecer esse lugar, por favor. Essa visão da cidade vazia eu vi há 6 anos atrás. E eu não compreendi. Eu falei e comentei isso com a minha filha há alguns anos atrás, antes de começar essa pandemia. Eu comentei com ela se tinha como ela descobrir na internet onde era essa cidade, se essa cidade existia ou não. Ela achou que era difícil, porque não tinha o nome da cidade. Eu vou passar o detalhe da cidade para vocês. E aquele que conhecer essa cidade, por favor, envie para mim, entre em contato comigo, José Ferreira, entre em contato comigo. E eu ficarei sabendo, terei certeza, mais certeza ainda do que eu estou dizendo para vocês. Isso me trará muito mais força de explicar para vocês, porque eu tenho muita coisa aqui para explicar para vocês, que vocês não conhecem, acreditavam sempre de maneiras diferentes. Então, gente, essa cidade, eu me vi em sonho, acordei em sonho, eu estava numa cidade. De frente para uma cidade em cima de um morro. Só que abaixo desse morro passava uma avenida bem longa para a minha direita, e ela entrava dentro da cidade para cá. Aonde eu estava era um morro, quase na altura dos prédios do outro lado. Atrás de mim, assim, em cima desse morro, havia um bairro mais humilde, e para lá era a cidade, só prédios, cidade ampla, grande. À minha esquerda, o morro baixava, havia um cruzamento. Um semáforo funcionando, uma igreja, era o segundo prédio, era uma igreja. E para mim foi um sonho, mas a cidade estava vazia. Algumas pessoas caminhando na rua, como você vê hoje. Como está hoje. Então o que aconteceu? Foi um sonho. Para mim foi um sonho, eu não consegui ligar as coisas, uma coisa a outra. E eu sabia que era um problema de uma catástrofe, mas eu imaginava um tsunami, um vulcão, alguma coisa naquela cidade. Não tinha noção. Até comentei com a minha filha isso, ela não conseguiu me ajudar. Aí o que aconteceu? Aí um tempo depois eu voltei no mesmo sonho. Só que eu não estava em cima, eu estava embaixo do morro. Então eu vou querer que você que conheça, eu vou passar para você as características desse sonho, que me mostra a cidade. Se você conhecer essa cidade, seja em qual continente for, por favor. Então é o seguinte, tudo que eu vi lá, a cidade estava mais vazia ainda, no segundo sonho. Nenhum animalzinho passando pela rua, quanto mais carros e tudo do mesmo jeito. Só que atrás de mim, no morro, entre a avenida e o morro, era uma calçada onde o povo passava a pé, havia um corrimão de fora a fora, e o morro era cavado. Havia uma cava de fora a fora, seguindo aquela avenida, e uma lâmina d'água que corre acompanhando essa avenida por baixo do morro, assim. Então eu sabia que era uma catástrofe, mas não dessa intensidade. Então, gente, por que vocês acham que o Papa ele não reuniu essas santidades que nós temos aqui para ajudá-lo? Ele foi direto na fonte. Ele foi direto a Cristo. Por que ele foi direto a Cristo? Porque ele sabia que só Cristo era responsável
por dar alguma força para que o pai pare tudo isso. Ele sabe disso. Porque quem está castigando é o pai. Ainda não é o Cristo. Vocês estão entendendo? Mas ele foi direto no filho. Que o filho forma a unidade com o pai. Então ele foi direto na fonte pedir, implorar que nos dê mais uma chance. Mas se a humanidade não mudar o seu sistema, vai acontecer tudo de novo e tudo de novo como vem acontecendo. Por que vocês acham que os judeus estão agora tentando achar um culpado pelo que aconteceu com eles no Holocausto, em 45? Sendo que o culpado foram eles. A culpa vem lá de trás. Eles receberam inúmeros castigos pela sua falta com Deus. E eles não entenderam, eles não mudaram, eles mantiveram o mesmo sistema, a mesma roubalheira, deixando pessoas na miséria, e Deus dá o castigo. O que vocês acham? Outra coisa. Quem foi então, como o responsável for eles, Deus diz, está nos livros, está nas profecias, nos livros proféticos. É só eles procurarem nas profecias futuras. Está nesse livro. Na Bíblia. Não estou falando exatamente aqui na sabedoria. Na Bíblia. Os livros proféticos, eles procurem por que eles foram atacados por Nabucodonosor. Está no livro de Daniel. Tem no livro de Ezequiel. Tudo que eles fizeram de errado. Tudo. E mais alguma coisa. E olha, gente, é só eles procurarem que eles vão encontrar. Onde Deus fala ao profeta, os israelitas irão viver com outras... Como é que ele fala? Em outros países. Que eles vão sair para outros países. Mas tem um outro dizer, no momento me apagou da memória. E verão seus filhos morrer aos punhados. Aonde aconteceu isso? Existe gente viva do Holocausto. Procura essas pessoas, eles vão indicar o que aconteceu. Como aconteceu, essas pessoas sabem. As câmeras de gases, morreu muitas crianças nas câmeras de gases. E eles querem achar um culpado para isso. Querem acusar o Papa? Não, o Papa não tem nada a ver com isso. Eles podem até encontrar alguma coisa lá, mas não que foi o Papa, entendeu? Outra coisa que eles encontraram, eu vi um repórter há poucos dias, uma reportagem há poucos meses, sobre um achado de algo que pertencia ao governador romano. O que aconteceu? Essa pessoa disse assim, encontramos para mim parece que foi um anel, acho que foi um anel sim, um anel que pertenceu a um personagem do tempo de Cristo. Gente, o que dá a impressão é que essas pessoas estão tentando achar alguma coisa para falar, ó, tudo que está nesse livro é falso. O que eles estão querendo achar é uma resposta que acabe com tudo isso, que denigre Deus no máximo. Tanto que esse anel desapareceu. Estamos tentando descobrir o que está escrito nele. Se era do governador romano, estava na língua dele, gente. Não tem segredo nenhum. A antiga Roma falava o latim. Se está em latim, qualquer professor, lá da Itália mesmo, poderia, não, aqui está escrito isso, isso, isso. Pertence ou não a ele. Era simples. Então, gente, como eu ia falar para vocês, eu cheguei a comentar sobre João Batista. Bem, João Batista também foi um profeta enviado por Deus. Ele renasceu aqui.
vocês sabem, de uma senhora de muita idade, mas Deus é capaz de fazer isso. E ele recebeu o nome de João Batista. De João, depois se tornou João Batista. Então é o seguinte, quem era ele? Elias. Elias foi João Batista. Você pode olhar no capítulo 11 do primeiro livro do segundo, o primeiro livro do Novo Testamento. No primeiro livro do Novo Testamento. Não é Mateus, livro de Mateus, exatamente. O livro de Mateus, capítulo 11, onde está escrito o precursor. O precursor. Ali Jesus fala sobre quem é João Batista. Nessa época, João Batista já morreu. E ele fala sobre João Batista. João Batista foi decapitado por Antipas Herodes, que não era o rei Herodes. Não, ele era governador da Galileia. Porque nesse tempo, quem comandava Israel já eram os romanos. E ele foi decretado como governador, o filho do Herodes velho, que morreu. Antipas Herodes, que é o mesmo que entrega Jesus a Pilatos. Então, gente, presta atenção. Herodes era governador da Galileia. Ele era um judeu. Ele deveria ter ajudado Jesus. Ele não fez isso. Ele devia ter controlado o povo contra João. Ele não controlou. Ele mesmo mandou decapitar João. E quando João morre, acabou João. E vocês vão ver lá nessa leitura que eu estou passando para vocês, do capítulo 11 de Mateus, que Jesus fala assim, ele foi o menor dos menores do reino de Deus. Então o que ele veio para fazer foi só aquilo mesmo, preparar a chegada de Jesus. Era só isso que ele ia fazer. Porque Elias não deixou livro escrito, não tem livro de Elias. Né? Tem falando sobre ele, mas não, livro dele mesmo não tem. Então é isso, gente. O que eu peço a vocês de hoje em diante, procurem fazer orações a Deus. Como se reza para Deus? Conversa com Ele. Conte o seu problema, sozinho, como eu estou aqui hoje, eu estou sozinho. É o único meio de passar para vocês é estar sozinho. Talvez eu tenha faltado algumas coisas aqui, mas ao longo de outros vídeos que eu vou ter que lançar para vocês, porque são muito, a Bíblia é muito grande, e esse é um começo. Esse é só um começo que eu estou passando para vocês, porque essa parte me chamou a atenção. Eu não iria começar por aqui, eu ia começar lá na frente. E aquele que souber corretamente sobre essa cidade, seja onde for, passe para mim. E eu tenho mais coisas que eu recebi direto de Deus para passar para vocês. Independente de alguém acreditar ou não, fiquem com Deus sempre. Boa sorte a todos. Que Deus nos proteja de alguma maneira. Amém.